Me chamo Lucas Mello e vou apresentar o trabalho cuja tradução literal seria o reconhecimento automático de mastite em vacas leiteiras a partir de imagens térmicas por um detector de aprendizagem profunda. Na indústria do leite, o monitoramento da saúde do Uber desempenha um papel crucial na produção do leite, porque algumas doenças, como a mastite, que são muito comuns, elas vão ter alguns efeitos negativos na produtividade do gado leiteiro, porque a presença da mastite traz consigo uma diminuição da qualidade do leite, o que afeta diretamente o lucro da exploração pecuária. Existem alguns métodos tradicionais de detecção de mastite, como os métodos mais ligados à análise de leite, o cálculo de células somáticas, a condutividade elétrica do leite e alguns exames bacteriológicos como tais. Porém, existem algumas outras alternativas, como a termografia infravermelha, que através de imagens termográficas é possível observar alguma resposta inflamatória ou alteração do fluxo sanguíneo, e essas duas coisas podem indicar a origem do aumento do Uber. No entanto, as análises tanto das imagens quanto a obtenção dessas imagens são feitas de maneira manual e demandam tempo e recursos específicos. Diante disso, foi proposta a detecção da mastite de uma maneira automática, utilizando visão computacional. Em específico, técnica de Deep Learning, onde, através de redes neurais convolucionais, foi possível trazer essas técnicas de detecção de objetos, que também inclui a detecção de alvos animais, o reconhecimento de comportamentos animais e também detecção de doenças, como no caso do estudo. Algoritmos de detecção, eles podem ser de dois estágios, como o FASTA e o RCNN, e também de primeiro nível, como o IOLO e o SSD, que têm sido aplicados com sucesso em cenários da detecção animal. No entanto, trabalhar com imagens termográficas traz consigo alguns desafios, principalmente na distinção do alvo e do background. Então, caso haja uma baixa variação da temperatura entre o alvo e o background, é muito difícil na realidade distinguir o alvo e o fundo. E isso limita a capacidade da detecção, porque tem uma fraca informação semântica. No entanto, como foi utilizado nesse estudo, existem alguns métodos de aprimoramento dessa detecção de mastite, que buscam aprimorar essas imagens térmicas de baixa qualidade para garantir que essas imagens pré-processadas elas possam fornecer informações de recursos suficientes e corretos. Então, como foi proposto no estudo, a adoção de filtragem bilateral para induzir uma melhora na qualidade das imagens térmicas e também utilizar alguns recursos de aprimoramento, como, por exemplo, foi adotado no trabalho, a utilização de um algoritmo baseado no IOLO V3, mas que utiliza a rede MobileNet V3 como rede básica. E esse algoritmo ele foi utilizado para classificar e também para regredir as principais partes da vaca, permitindo uma detecção mais precisa. Não só foi detectado, no estudo em questão, não foi só detectado as imagens termográficas. Foi feita a validação do método a partir de detecção de outros meios, como a temperatura ocular, a TSO, a temperatura do Uber, que foi feito também por imagens termográficas, e também a contagem de células somáticas, a partir de algumas amostras de leite que foram coletadas. Para a coleta de dados, os dados eles foram coletados numa fazenda leiteira lá na China e foram utilizados uma câmera térmica FLIR A615 para captura de imagens dos olhos e também dos úberes. No entanto, foi também utilizada outra câmera, uma RFID, que foi utilizada simplesmente para identificar os animais que estavam passando pela ordenha. E a lente da câmera termográfica, ela ficou a 1,5 metros do guarda-corpo do corredor. Isso para garantir que os olhos e o úbere da vaca pudessem ser fotografados pela câmera. Foram 300 vacas que passaram pelo guarda-corpo e 30 dessas vacas foram selecionadas de uma maneira aleatória. E após a captura do vídeo da passagem da vaca, amostras de leite foram coletadas dos dois úberes do lado esquerdo da vaca
e foi verificado se apresentou um CSS superior a 200.000 células por ml. A construção do conjunto de dados. Os vídeos coletados eles foram obtidos dessas 300 vacas que passaram pelo guarda-corpo de ordenha e foram vídeos com taxa de 15 quadros por segundo, 15 fps, e uma resolução de 640 por 480 pixels. Para a seleção de imagens, no total foram 6.000 imagens térmicas, onde 1.200 foram selecionadas aleatoriamente, contendo óleos ou o úbere das vacas. E todas essas 1.200 imagens foram utilizadas para compor o conjunto de dados. E também os dados foram rotulados manualmente, usando o software Label Image, com rótulos para cabeça, olhos e úberes da vaca. A cabeça ela se distinguiu entre outros dois rótulos, porque foi rotulado em relação à inclinação, se estava mais inclinada ou menos inclinada a cabeça da vaca. E assim foi composto o conjunto de dados. Esse conjunto de dados ele foi submetido a um aprimoramento das imagens filtradas com um filtro bilateral. Mas não foi descartado o conjunto de dados sem a aplicação da filtragem. Todos os dois conjuntos de dados eles foram testados para ver se havia ou não alguma mudança relacionada à filtragem. Então, com relação ao filtro, o tamanho da janela do filtro é crucial, pois ela vai afetar diretamente o nível de detalhes extraídos e também vai ter uma influência no tempo de processamento. No estudo foi utilizada uma janela de 7x7, com fator de proximidade espacial de 1/4 e também uma similaridade de cinza de meio, respectivamente, cada um no qual. E o objetivo do processamento de aprimoramento da informação para baixa frequência é aumentar o contraste entre o alvo e o fundo. Já para alta frequência, foi aprimorar o detalhe da imagem para melhorar a clareza e o contorno das bordas da imagem. E, posteriormente, a utilizar os dois filtros, essa imagem foi fundida, onde com fusão de camadas, né, a imagem de baixa frequência aprimorada e a imagem de alta frequência são fundidas e resultam numa imagem final que possui um melhor contraste e também uma melhor clareza dos detalhes. O modelo EFM Iolo V3 ele foi baseado no Iolo V3, como dito anteriormente. No entanto, foi utilizada a extração de recursos leves do MobileNet V3. Essa abordagem ela aprimorou a precisão da detecção dos alvos, como a cabeça e os olhos da vaca, usando recursos de múltiplas escalas e operações não locais. Então, basicamente, ela pegou a Iolo V3 e mudou a, a rede de base, fazendo com que ficasse menor o gasto computacional, mais leve no caso, e a extração dos recursos multiescalar de imagem térmica permite que a análise detalhada das imagens capturadas por câmeras de infravermelho, e isso traz benefícios, porque o uso da convolução separável em profundidades ela permite a extração de recursos mais rápida e mais eficiente, mantendo a qualidade da representação das imagens térmicas. Primeiro, a convolução profunda ela transforma o kernel da convolução padrão tradicional em kernel de convolução em cada único valor, um M específico, convolui cada canal separadamente e finalmente sobrepõe o mapa de características. E depois, a convolução pontual ela vai usar o kernel de convolução 1 para 1 para a convolução e o propósito é basicamente atualizar o mapa de características após a convolução em profundidade. Para minimizar a perda da precisão, foi utilizado um kernel de convolução 3x3 na convolução em profundidade, que basicamente significa que o número de parâmetros e as operações foram reduzidas a aproximadamente 1/9 do método de convolução tradicional. Resultados e discussões, trazendo um pouco da detecção das partes-chave da vaca após o aprimoramento das imagens, foi possível observar que com o aprimoramento das imagens,
o valor de entropia ele foi mais alto e mais informações da imagem foram possíveis de serem vistas. Após o uso do método de aprimoramento das imagens térmicas, a imagem foi detectada com mais facilidade pelo algoritmo proposto. E o modelo de detecção ele foi capaz de aumentar o parâmetro de avaliação de aproximadamente 2 a 3%. Ou seja, a detecção e o uso do aprimoramento das imagens trouxe uma maior facilidade na detecção da imagem pelo algoritmo. E já comparando o algoritmo proposto com o algoritmo que foi baseado, o FLM Iolo V3 ele demonstrou uma precisão da detecção superior para os úberes de vacas leiteiras, que teve uma maior melhoria por uma relação do MobileNet V3 e o Iolo V3 simplesmente sozinho sem a modificação, ele também apresentou outras precisões, porque tem uma capacidade de sobrepor de recursos de alto nível e recursos de baixo nível. No entanto, esses valores são menores do que os valores observados com o uso do algoritmo proposto, sem falar no tempo por milissegundos. Então, caso houvesse um aumento na época, no aumento de algum determinado recurso, isso também iria aumentar. Então, tanto o percentual médio quanto o tempo foram melhores em relação ao algoritmo no qual foi baseado. Para o reconhecimento da mastite, o algoritmo alcançou uma precisão de classificação de 83,33% e uma especificidade de 74,47% e também uma acessibilidade de 92,31%. Conforme visto na tabela, é possível ver que houve poucos erros em relação à classificação do algoritmo e também da quantidade de células, do cálculo de células somáticas. O cálculo indica se há ou não mastite e o algoritmo também. E não houve uma quantidade de erros muito grande. Foi possível observar que há uma eficiência muito grande em relação ao algoritmo proposto. Como conclusão, o EFM Iolo V3 é um algoritmo leve para a detecção multiescalar de óleos e também de ubres de vacas leiteiras e que visa a identificação automática da mastite. Com o aprimoramento de filtragem bilateral, foi possível melhorar os detalhes da imagem e também a precisão da detecção, que ficou maior entre 2 e 3%. Como resultado, foi possível observar que realmente há uma satisfação em relação ao algoritmo. E como futuro, o uso de múltiplas câmeras térmicas e de uma profundidade para informações tridimensionais vai fazer com que haja uma melhora na precisão e na praticidade do sistema.